Aceitar aqui. Olá, pessoal, de volta aí, né? Deixa eu ver aqui se tem que aceitar o pessoal para entrar. Tá conseguindo me ver aí, alguém? Ah, tô tendo que admitir aqui o pessoal para entrar, eu acho. Por isso que tava demorando ali. Bom, vamos lá, né? Eu tentei desenhar aqui para ver se ficava mais fácil de visualizar, né? Tá aparecendo o que aí na tela de vocês? O Excel ainda ou eu tenho que compartilhar? Tá aparecendo o Excel aí? Sim. Tá, né? Bom, eu tentei colocar aqui a situação, né? O Sidney falou algo naquela hora, eu acho que eu tentei representar meio que nem o Sidney falou, não sei se foi assim que ele pensou, né? Foi assim, Sidney? Sim, foi dessa forma. Bom, beleza. Então eu tentei colocar, só que é isso, né? Você pode analisar de forma diferente, depende de como você vai nomear quem é P1 e quem é P2, né? Então eu fiquei pensando lá na hora que a gente parou aí para verificar de que forma colocar isso aqui. Então tentei pôr dessa forma e nomeei só P1 e P2 desse jeito aqui, ó, para ver se fica mais fácil, né? Aí isso aqui eu fiz com as formas do Excel, aí eu tentei fazer nesse intervalo, né? Foi bom para que dê essa parada para ver se assim fica mais fácil. Isso aqui, às vezes você tem isso em algumas peças. Lembra lá quando a gente vê a equação de Bernoulli, o que acontece nesse ponto aqui, ó, vocês estão vendo que a pressão aqui está 10,33, ali está 14,7, né? Então, você vê que aqui está uma pressão mais baixa, ali uma pressão mais alta. Claro que a gente vai ter essa diferença de cota aí, tudo bem, mas nesse ponto aqui, ó, você tem uma redução, né? E a gente viu que quando tem redução, o que é que tem nossa pressão? Uma queda de pressão, né? A gente verificou isso lá, e isso acontece porque a velocidade é mais alta ali nesse ponto para transportar a mesma vazão, né? Consequentemente, a gente tem essa queda de pressão aí. Beleza. Então eu tentei fazer isso aqui para a gente adiantar, né, para ver se ficar mais fácil de entender. E fiz essa relação aqui, ó. Quem eu pedi para vocês fazerem aí, então, adotando essa forma aqui, chamando P1 desse ponto e P2 desse ponto, vocês vão ter que V2 é igual a 4V1, né? Então, V2 é igual a 4V1. Por quê? Porque quando você divide essas áreas que você calculou, a gente está dividindo aqui A1 por A2, né? E por que vocês estão fazendo isso? Porque tem essa equação da continuidade aqui, ó. A1 vezes V1 é igual a 2 vezes V2. Se eu quero achar V2, meu A2 passa para o outro lado dividindo. A1 dividido por A2, não é isso? A1, o azul, A2 em vermelho, vezes V1 vai ser igual ao nosso V2. Quando vocês dividem esses dois valores, se quiserem fazer aí, né? Vocês vão encontrar esse 4V1. Deixa eu só ver se tem mais gente para entrar aqui, viu, pessoal? Eu estou em outra aba aqui. É pior que essa daqui eu tenho que ver qual é o problema dela, que ela está tendo que admitir. Pronto. Pessoal, vocês vão me avisando aí se alguém pedir para entrar, por favor. Porque às vezes não dá para eu ficar vendo várias telas aqui ao mesmo tempo. E eu me perco aqui no, no raciocínio, né? Se não me avisarem aí que tem alguém para entrar. Bom, beleza. Se vocês dividirem, então, o nosso A1 pelo A2 lá, vocês vão achar esse valor igual a 4 aqui, ó. E vai ser esse 4V1 vai ser igual a V2. Beleza, agora vocês têm todos os dados para substituir nessa equação aqui, ó. Então, a gente tem todos os dados. Agora, quem é nosso Z1? Quem vocês chamariam de Z1 nessa situação aí? Em Sidney e Luiz, que vocês diriam aí quem é Z1? 3 ou 0? Do jeito que tá. Ninguém não? É 3. Hã? 3, É né? 3. 3. Beleza. 3 mais quem é a pressão em 1? 14,7, né?
mais esse V1 ao quadrado sobre 2G. Então, V1 é a variável que a gente não tem, né? Isso aqui vai ser igual... O Z2 de vocês, no caso, então, é quanto? 0. Mais, quem é o P2? 10,33. 10,33. Mais V2. Quem é o V2 de vocês? Eu consegui o resultado 2 ali. por duas incógnitas? Não, né? Não. Então, por isso que a gente utilizou a equação da continuidade antes, entendeu? A gente usou a equação da continuidade antes para achar que V2 é igual a 4V1. Então, se meu V2 é igual a 4V1, eu substituo aqui, né? 4V1, tudo isso elevado ao quadrado, né? Eu vou botar assim para ficar melhor. 4V1 ao quadrado dividido por 2G. Bom, agora fica fácil de resolver, né? Eu tenho só V1 ao quadrado sobre 2G, tenho 4V1 ao quadrado sobre 2G, só tenho uma incógnita V1. Quando eu resolver tudo isso aqui, em tese, eu encontro o meu resultado, né? 3, vocês vão ter que fazer 3 mais 14,7. Então, dá 17, 17,7. menos 10,33, né? Menos 10,33. Vou colocar isso aqui. Então, vocês vão ter que o valor numérico vai ser 7,33. Esse V1 ao quadrado aqui sobre 2G, ele passa para o outro lado, subtraindo, né? Vai ser igual a 3V1 ao quadrado sobre 2G, não é isso? É 3V1 ao quadrado sobre 2G ou não? Hein, pessoal? 3. Não era pra ser 16? Isso. Era só para ver se era isso mesmo que vocês iam colocar, se o 3 ou o 16. Todo mundo entendeu por que o Luiz colocou o 16 aí? Porque o 4V1, ó, quando a gente bota o V2 ao quadrado, todo o termo aqui ele fica elevado ao quadrado, tá vendo? Então fica o 4 também, 4 ao quadrado 16. Então falei 4 menos 1, mas para ver se vocês estavam espertos, né? Então nesse caso aqui vai ficar o quê? 15V1 ao quadrado, né? Isso? Sim. Dividido por 2G, né? Bom, e agora para resolver aí, vocês façam do jeito que achar melhor, né? A gente sabe que V1 ao quadrado, 15V1 ao quadrado sobre 2G, o 2G está dividindo, ele vem para o lado de cá multiplicando, né? Então você vai ter 7,37 vezes 2 vezes 9,81, né? Tudo isso dividido por 15 ali. Beleza. Então você vai ter isso aqui igual a V1 ao quadrado, né? D ao quadrado. E V1, no caso, V1 vai ser igual a esse termo aqui, né? Elevado a 1 dividido por 2, que foi o jeito que eu falei para vocês, para isolar algo. Então, ficaria algo nesse sentido aí, né? Se fizesse tudo desse jeito. Verifica aí se está correto. Está correto. Algo nesse sentido. E se vocês quiserem saber a vazão, né? A vazão você pode adotar qualquer um dos diâmetros aí. Então, vamos dizer área vezes velocidade. Então, eu quero área 2
vezes o V2 da gente. Então, a vazão deu quanto aí? 0,55, né? Confirme aí só se acharam esses valores aí mesmo, de 3,1, se não ficou alguma conta aí pulada, né? Eu encontrei isso. Encontrou, sim? Mesma Sim. coisa? Sim, a vazão também. Pronto. Então, se tá tudo igual, eu vou considerar que tá certo, viu? Mas vocês vão avisando aí qualquer coisa. Esse daqui, o Z1, na real, a gente adotou 3, né? É porque eu tava fazendo ali para verificar. Eu fico fazendo embaixo, né? Meio desorganizado assim, para vocês verificarem o que está sendo feito, viu, pessoal? Normalmente eu colocaria a fórmula direto, mas para vocês verem, aí eu tô tentando fazer desse jeito aí para ver se fica mais discretizado, né? Alguém tem alguma dúvida com esse exercício aí? Mas a ideia era essa, cadê? Calcule a velocidade e a vazão. Ah, o que você pode... Velocidade já tem de 1, já tem a velocidade de 2, já tem a vazão. Então, tudo aparentemente calculado aí no sisteminha de vocês. Vou pular aqui para... Vou voltar lá para a aula, né? Professor, só uma Diga, dica sim. aí. Diga. Ficou bem interessante o desenho ali. O que o senhor utilizou ali para fazer o desenho ali. Ah, eu vim aqui inserir formas. Eu fui fazendo meio manual. Ah, entendi. Oh, desculpa. Então, eu fiz aqui, peguei uma forma dessa. E aí, vim copiando, né? Sim. Para tudo ficar igual, vamos dizer. Ah, legal. É. E depois fiz as ligações. Então, Certo. aquele tempo que parou, eu fui fazendo isso, né? É bom quando vocês tiverem alguma estrutura para desenhar e vocês podem deixar numa célula específica e dar entrada justamente naquela célula, sabe? Então, diâmetro, vamos dizer, você bota dentro dessa tubulação aí, você bota o diâmetro ali para o cara informar o diâmetro. Quem quiser fazer algo mais elaborado, né? Mas dá para fazer isso. Outra coisa que dá para fazer é vocês fazerem algo no AutoCAD. Pega do AutoCAD, recorta ele e joga aqui também na figura, né? E tenta botar em células específicas onde a pessoa tem que jogar os valores. Entende? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Para ficar algo mais fácil de mexer, vamos dizer, para quem não conhece, né? Para quem não souber do que está fazendo. Mas vamos lá, eu vou ver aqui se eu saio, como é que eu saio desse negócio, né? Parar aqui de compartilhar, voltar aqui para... Tá aparecendo aí a aula já? Aparece a aula aí, né? Sim. Beleza. É porque eu fico mexendo em 2, 3 softwares, às vezes eu me atrapalho aqui um pouco. Esses 5 aqui eu vou pular, eu acho que é fácil. Vou pular, vocês tentam fazer aí, para a gente adiantar essa aula logo. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar em número de Reynolds, que vai ser algo bem importante aqui para a nossa disciplina, né? E vai estar acompanhando ela aí durante todo o desenvolvimento. A gente vai ver como usar o ábaco de Moody, vai ver como calcular o F pela calculadora mesmo, de forma iterativa. E esse número de Reynolds vai ser para qualificar ali nosso escoamento, né? Eu já tinha falado para vocês lá em transitório, turbulento, laminar, entre outros. Então, Reynolds fez um determinado experimento lá para observar esse comportamento dos líquidos, né, no escoamento. Ele botou lá uma tubulação de acrílico lá transparente dentro de uma outra tubulação. Então ele tinha um determinado registro, ele controlava a vazão que ele mandava por essa tubulação de diâmetro menor, né? Em algum momento ele percebeu que à medida que ele abria mais o registro, você começava a ter mais turbulência lá no seu sistema. E claro, quando você está abrindo mais o registro, o que é que você está propondo, né? Você está propondo ali um aumento de vazão, não é isso? Você está aumentando a vazão, e se você está aumentando a vazão
e o diâmetro é o mesmo, o que é que isso está fazendo? Está aumentando sua velocidade, não é isso? Então, ele já percebeu lá as variáveis que podem estar intervindo ali nesse escoamento, né? Então, velocidade, diâmetro da tubulação e viscosidade do fluido, né? Ele percebeu lá essas linhas de correntes paralelas, o que a gente tem como regime laminar, e linhas de corrente que se cruzam em regime turbulento. Que fique claro aí que no nosso abastecimento de água, tipicamente a gente vai cair nesse regime aqui turbulento, viu? Então a gente apresenta o laminar por apresentar, né, para vocês verem, mas tipicamente a gente vai cair lá no escoamento turbulento. Bom, então ele percebeu lá que variava com a vazão. Então, como eu tinha dito para vocês, se você está variando a vazão, aumentando a vazão, para o mesmo diâmetro, consequentemente, você está aumentando a velocidade. É isso que você está fazendo, né? Com base naquela nossa equação da continuidade lá. Bom, e ele percebeu também que tinha uma certa influência lá da temperatura e densidade do fluido. Então, tudo isso aqui está relacionado lá com a viscosidade cinemática. Para a sorte de vocês, né? E a nossa aqui de abastecimento de água, de hidráulica, a gente, para a água, a gente adota um valor constante para essa viscosidade cinemática, que é aquele 1,01 vezes 10 a menos 6, né? Então, isso é um valor contínuo para uma determinada temperatura. Sendo assim, Reynolds percebeu que o valor lá, né, era dado por isso aqui, velocidade vezes diâmetro dividido por viscosidade cinemática. Isso aqui, ó, é um número adimensional que vocês encontram lá através daquela equação que a gente viu em análise dimensional. Tinha um deles que fazia e obtinha um dos termos que você obtinha lá de adimensionais, era justamente esse número de Reynolds. Bom, se ele é um adimensional, né, em cima, o que está ali, velocidade, metro por segundo, e o diâmetro em metro, né? Metro vezes diâmetro, ou metro vezes metro, metro ao quadrado, dividido por segundo, né? Então, a unidade que você tem em cima e embaixo é metro ao quadrado por segundo, entende? Então, a dimensão aqui, ó, a unidade que vocês vão ter da sua viscosidade cinemática é aquele metro ao quadrado por segundo que está lá embaixo. Então, por isso aí, já daria para vocês deduzirem mais ou menos a unidade da viscosidade cinemática, né? Bom, e tem essas classificações ali de até 2000, tem alguns autores que botam até 2300, considera esse regime laminar, de 2300 a 4000 um regime transitório, e acima de 4000 a gente vai ter um nosso regime turbulento, né? Algo mais ou menos nesse sentido aí. Bom, e como eu tinha dito para vocês, na prática ali, em abastecimento de água, o nosso escoamento vai ser turbulento sempre. Bom, quando vocês analisam lá esses seções não circulares, né, vocês podem utilizar aquela questão de raio hidráulico. Isso aí depois a gente vai ver um pouco mais à frente lá em canais também, como obter essas características aí. Condutos livres, isso aqui, quando vocês pegarem saneamento, a gente faz isso mais automatizado. A gente vai considerar um determinado ângulo que você tem na tubulação, aí eu tento passar uma planilha para vocês mais automatizada, né? Para vocês calcularem esse raio hidráulico variando em diferentes alturas do fluido para tornar mais dinâmico, mas isso a gente vê mais em saneamento. Eu vou passar um pouco por cima aqui. Bom, esses exercícios aqui são bem simples, é mais para vocês começarem a ter uma base mesmo, mas se quiser fazer, né? Uma tubulação nova de aço com 10 centímetros de diâmetro conduz 757 metros cúbicos por dia. Então, pergunta se o regime do escoamento, se é laminar turbulento, e ele dá a viscosidade lá do óleo pesado, ele dá que é aquela ali, aquele valor. Bom, ele quer o que aqui? Só o regime, né? Se ele só quer o regime, ele só quer o número de Reynolds. Se ele quer o número de Reynolds, depende lá da velocidade, do diâmetro, né? Que vocês têm e da viscosidade cinemática. Então, como é que vocês resolveriam aqui? O que é que vocês fariam para resolver uma questão dessa? Quais os passos, né? Só para ver se fica fácil de vocês fazerem aí, né? Alguém diz aí? Alguém diz aí o que faria para resolver a questão, né?
Bom, eu vou pular ela, então. Eu vou pular essa questão aqui, então. Depois vocês, qualquer coisa, se tiver dúvida, vocês perguntam. Cadê? Bom, é porque ali é muito simples, viu? Vocês só vão ter que converter ali para a vazão de metro cúbico por dia para metro cúbico por segundo. Com isso, vocês têm o diâmetro, vocês obtêm a velocidade. Velocidade e diâmetro dividido por viscosidade, vocês obtêm lá o regime do escoamento. Aí só verificar se fica entre 0 e 2.000, 2.000 e 2.300, ou 2.300 e 4.000 e 4.000 em diante, né? Para classificar. É bem simples. Não vou ficar perdendo tempo com ela, não. Bom, e aí a gente vem para perdas de carga, né? Então, que é um dos aspectos mais importantes da disciplina lá. Então, quando a gente tem um projeto de autotubulação, vocês querem isso aí, ó. Determinar essa quantidade de energia necessária para que a nossa água saia de um ponto e chegue em outro, né? Em um determinado ponto da tubulação. Então, a gente vai ter que verificar essa viscosidade, os efeitos dela, porque vai estar diretamente embutido na perda de carga do sistema, essa viscosidade, justamente pelo aquele número de Reynolds lá, que a gente viu que depende dela. Então, se vocês quiserem pegar tabelas, tem diferentes valores de viscosidade para temperaturas. Então, você verifica, ó, a temperatura aqui é tal, ambiente, né? Então, eu vou colocar essa viscosidade em função dessa temperatura. Quando sair ali no equacionamento, vai ficar bem simples, né? Para a água, a gente já tem tudo isso calculado, né? E tabelado aí. Depois, quem quiser, dá uma pesquisadinha. Eu acho que eu botei já algumas tabelas aí também. Bom, então, é aquilo que eu falei com o Sidney mais cedo, né? Quando o fluido está em movimento, que agora é a questão da hidrodinâmica, ele vai gerar uma certa turbulência ali, vamos dizer. As partículas se chocam entre elas mesmas, se chocam na parede dos tubos, entre outras, e você vai ter uma determinada energia sendo gerada em forma de calor. E essa energia em forma de calor, ela vai se dissipar, né? Ela vai entrar em contato ali com sua tubulação, e da tubulação ela vai para o ambiente. Então você vai ter essa perda de energia. E por que é importante, né? E por que é objeto de investigação na engenharia essa perda de carga? Porque imagine que você tem que vencer, né, um determinado sistema e eu tenho que garantir na sua rede aqui, ó, 10 MCA de pressão nesse ponto. E vamos supor que sua água está saindo daqui, né? Por gravidade, algo nesse sentido. Começou a se deslocar na tubulação, se deslocou e ela perdeu tanta energia no seu sistema que a sua água não consegue chegar aqui nesse ponto que ela deveria. Então vamos dizer que ela chega e aqui ela não tem mais energia para conseguir atingir esses pontos, né? Que ela precisaria chegar. Então sua água simplesmente vai parar. Então por quê? Porque ela perdeu pressão, ela perdeu energia e ela não tem mais energia para chegar onde você deveria. Então a importância de analisar a perda de carga é isso. Você dimensionar seu sistema para que ele vença essas perdas de carga. É a mesma coisa para sistema de bombeamento, de sistema de um prédio que vocês vão dimensionar, por exemplo, um sistema de combate a incêndio. Ele vai ter que vencer as perdas de carga que tem e no caso de bomba, né, além da perda de carga, tem um desnível. Eu quero tirar a água daqui, vamos dizer, e quero levar para esse ponto aqui, ó. Eu tenho que vencer essa altura, então vamos supor que tenha 10 metros, né? Então, minha bomba tem que permitir que eu vença esses 10 metros, mas não vão ser só 10 metros. Vai ser 10 metros mais a perda de carga que você tem ao sua água se deslocar por essa tubulação. Então, isso, a altura geométrica que a gente tem, que é do nível onde a gente quer levar até a nossa lâmina d'água do reservatório ali em cima, ou o ponto onde a gente lança a água lá, essa diferença mais as perdas de carga é o que vocês têm como altura manométrica. E essa perda de carga aí que a gente tem, futuramente ela vai ajudar vocês a dimensionar esses sistemas de bombeamento, né? A gente vai ver um pouco como funciona aí. Bom, pela equação de Bernoulli, vocês têm mais ou menos algo nesse sentido. Você vai ter essa energia cinética, uma carga de pressão, então eu já falei com vocês, E mais P sobre gama é aquela carga isométrica, né, do sistema. Então, essa tubulação aí, se está tudo na horizontal, as posições são iguais, você só fica em função ali da pressão, né, daquela carga de pressão ali do sisteminha de vocês. Beleza.
Vocês têm essa carga de pressão do sistema aqui. E quando você se desloca a sua água, vocês veem que aquelas linhas, né? Elas estão ali diminuindo de forma linear ali no sistema de vocês, aquela piezométrica e aquela energética ali. Quando você se sua água está se deslocando, ela está perdendo essa energia e essa energia ali está sendo representada pelo aquele ΔH, entende? Aquele ΔH ali, ele está representando as perdas que seu sistema vai ter e, consequentemente, é o que você vai ter que dimensionar corretamente para que seu sistema consiga vencer futuramente, né? Essas perdas de carga aí que a gente vem a ter, ela não prejudica o escoamento de vocês. Depois a gente vai ver como calcular tudo certinho aí. Bom, no regime laminar, a resistência é basicamente aí pelos efeitos de viscosidade. Bom, a velocidade se distribui de forma conhecida, né? Ela varia de zero nas paredes. O que é que ele está dizendo, né? Você tem a tubulação, vamos supor que a tubulação seja... botar assim, né? Vamos supor que a tubulação seja algo nesse sentido aqui. Ele está dizendo que das paredes você tem tipicamente velocidade zero e à medida que vai se deslocando aqui para o centro da tubulação, você vai atingindo o valor máximo, né? Que é bem no eixo do tubo. Então, no eixo do seu diâmetro, você vai ter a maior velocidade do seu sistema aqui. Deixa eu ver se alguém está querendo entrar, né? Não. Beleza. Então, no eixo da tubulação é onde você vai ter a maior velocidade lá do seu sistema. Então, porque também está longe dos atritos que tem na parede, né? E é isso que essa figura está representando, ó. Ele sai ali do zero, naquela parede ali do seu diâmetro da tubulação, e vai aumentando aquele perfil de velocidade até o eixo da tubulação. No eixo da tubulação é onde a gente tende a ter as maiores velocidades aí do sistema. Bom, e o que vai estar impactando aí nessa nossa perda de carga, né? A gente vai ter lá esses efeitos de viscosidade, a turbulência gerada no conduto e a rugosidade. Esse vai ser um fator importante aqui. Vocês vão ver que cada tubulação de vocês, deixa eu ver se volta um aqui. Essa tubulação aqui, ó, olhando no microscópio, essa parede aqui, dessa parte aqui, da onde sai o zero, né? Essa parede, ela tem rugosidades. Microscopicamente, você vai ver que ela tem diversas rugosidades ali. E cada tipo de material, ele vai ter uma determinada rugosidade diferente. E isso vai impactar diretamente nas perdas de carga de vocês, do sistema de vocês, né? Bom, além dessas perdas de carga contínua, então a gente vai ter o que você chama de perda de carga contínua e perda de carga localizada. Então, o que seria isso, né? A perda de carga contínua é por comprimento de tubulação. Vamos supor que isso aqui seja um tubo, né? Então, minha água, ao passar por esse tubo, ela tem uma perda de carga referente ao deslocamento dela por ele, ao comprimento de tubulação. Beleza. No final dessa curva, eu botei uma curva aqui, ó. Essa curva de vocês, ela causa o que a gente chama de perda de carga localizada. E os autores identificaram que essa perda de carga localizada, ela é em função, basicamente, da carga cinética que tem no sistema. Então, ela vai ser em função lá das velocidades do sistema. E tem formas de obtê-la, né? A gente vai ver essas formas de obter a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada. Tem essas peças aí a ideia é trazer o cara, o engenheiro, para ele falar um pouco sobre cada tipo de peça dessa aplicada na tubulação, né, e os impactos. É algo muito interessante e é o que futuramente vocês vão fazer. Não pense lá que vocês só vão ficar calculando as coisas, não. O trabalho mais duro, mais árduo, vai ser essa aplicação prática em campo lá, entender cada tipo de material, o porquê adotar cada um, o porquê você vai adotar um tubo de ferro fundido, um tubo de aço galvanizado, um tubo de PVC. Então, é importante ter esses conhecimentos, né? E isso vai interferir em que cada tubo desse ele tem uma determinada resistência. O de PVC ele vai resistir, vamos dizer, a 60 MCA, a 100 MCA, algo nesse sentido. Um PVC defofô, né? Até 100 MCA, um PVC daquele simples 60 MCA de pressão. Se você superar a pressão
para o qual o tubo resiste, simplesmente você vai ter ele frágil, né? Sujeito a rompimentos em alguns pontos. Então, cada tipo de material e cada tipo de peça vai ser importante e futuramente vocês vão ter que, no orçamento de vocês, né, entender isso. Só que você vai propor cada peça em função do dimensionamento hidráulico que vocês vão executar, né? Professor, Diga, se eu Luiz. tiver uma pressão maior, no caso de exceder essa quantidade de MCA que o meu cano suporta, né? Tipicamente vai estourar nessas conexões, né? Dificilmente vai estourar o tubo, né? Mas pode estourar no tubo também. Se ele resiste àquela classe de pressão, ele pode estourar no tubo também. Não tem isso. É claro que conexão é uma ponta frágil, né? A conexão, ele é uma zona de tendência a você ter vazamentos. Mas Isso. nada impede que Tipo seja assim, ó. Se Diga. o tubo for estourar, sei lá, com 100 MCA, né? Ali, chegando nos 80, a tua conexão ela já vai estar se soltando, a cola já não aguentando mais, né? Ele vai romper, não tem jeito. Se a classe de pressão dele é uma e você está colocando a pressão maior do que ele resiste, é claro que essas zonas de conexões são mais propensas a você ter esse rompimento, porque é onde você tem, nesse caso, se for com colagem, né, com algum adesivo, é mais propenso lá, mais fácil de você ter um determinado tipo de rompimento. Mas como a classe de pressão foi superada, ele pode romper em qualquer lugar. Onde tiver mais frágil vai ter um rompimento. Não tem. Sim, claro. Não, é que eu imagino que, tipo assim, ó, se ele estourar antes, ele alivia a pressão do tubo e o tubo não estoura, né? Ele vai estourar de qualquer jeito. Se a tubulação tá com a resistência menor do que a pressão que chegou lá, ele vai estourar de qualquer jeito. Não tem saída. Entendi. Eu tô com uma outra dúvida aqui. Diga. Qual o coeficiente de segurança que é utilizado para dimensionar essas tubulações? Como assim coeficiente de segurança? A gente não tem um coeficiente de segurança específico assim não, Sidney. Os limites da gente são velocidades, entende? Você vai estabelecer limites de velocidade. Então, eu não falei com vocês lá que diâmetros pequenos para uma mesma vazão aumenta muito a velocidade? Então, imagine que velocidade sua tubulação também vai ficar tremendo, sabe? Você também não deseja isso. Se a peça fixa, se você começa a causar muita vibração nela, ela começa a fazer uns... Como é que se diz? Esse atritozinho, né? Então, você vai favorecer pontos de ruptura. Se você fizer algo, ela tornar a velocidade muito grande, ela ao invés de ficar fixa, ela pode se movimentar e esse movimento causa desgaste. Então, a gente não é critério de segurança, esse fator de segurança que você coloca aí. São critérios que a gente vai estabelecer de velocidade e de pressões na sua rede, mínimas e máximas. A gente vai estabelecer esses critérios. Não, claro, perfeito. Não, eu estou perguntando da questão da tubulação. Se ela resiste a uma pressão de 10 metros de coluna d'água, ela foi dimensionada normalmente para 50% a mais. Ah, sim. É isso. Eu particularmente, eu não dimensiono nada com esse fator de segurança de 50%. Eu entendi agora o que tu quer saber, né? Isso. A margem de segurança com base na pressão que eu tenho e a que meu tubo resiste, né? É algo nesse sentido que você deseja, né? Isso. Qual o coeficiente de segurança que o tubo é calculado? Que o tubo é calculado por isso aí eu não sei te dizer não, Sidney. Porque o que é que acontece, né? O tubo, ele é basicamente em função do tipo de material dele. E o tipo de material, ele já vai ter uma resistência específica. Para eu te dizer assim, ó, esse tubo foi calculado para resistir a 20 MCA, 30 MCA. Na real, o que ele é calculado lá em função do mercado, entende? O mercado, ele exige lá o que a pressão mínima na rede seja de 10 e a máxima na rede seja de 50 MCA. Então, vocês têm aqueles tubos que ele atende essa classe de pressão, aquele PVC marrom, né? Ele atende esse 10 a 50 MCA aqui tranquilamente, o PVC marrom lá. Então, porque essa é a pressão lá na sua rede. Então, o que vai dizer lá
a pressão de resistência dele é o tipo de material que foi utilizado, o tipo de material que ele utilizou e, vamos dizer, os critérios técnicos de fabricação da tubulação, né? Aí essa questão de fabricação de tubulação, só vendo mesmo a composição do material para te dizer, ó, ele vai resistir a tantos MCA de pressão. Mas a gente, particularmente, o que parte da gente, né, de critérios de dimensionamento, a escolha vai ser em função dos tubos que a gente tem no mercado e a pressão do nosso sistema. Então, se for maior do que aquele que tem disponível, você vai ter que botar um tubo mais resistente, né? Ou então implantar uma válvula redutora de pressão na sua rede, algo nesse sentido aí. Não sei se ficou claro, né? Mas... no caso, aí, professor. Diga. No caso, essa questão do Sidney aí vai muito da aplicabilidade do tubo, né? Tem que ver aonde ele vai ser aplicado e para que tipo de líquido ele vai ser utilizado, né? Ou de fluido, né? Mas eu acho que a parte mais importante que se deve cuidar é na qualidade do material, porque muitas vezes o tubo, tu compra um tubo, uma tubulação para utilizar e ela atende aquela demanda de pressão, né? Mas dependendo da qualidade, ela atende por um curto prazo, né? Então tem um desgaste muito maior. Por mais que o fabricante diga que ele aguenta tal pressão, ele, por ser uma qualidade menor, ele aguenta por menos tempo, né? Ele vai dar manutenção mais seguido. É critério de fabricação, né? É claro que quem já trabalha com isso, ele já tem empresas que ele tem a confiança do tipo de material que é adotado, né? Mas se a empresa, a fabricante, ele resiste a uma determinada classe de pressão, é para ele resistir, né? Porque se ela estiver colocando uma classe inferior de pressão para um determinado tubo, ela está colocando a informação errada, vamos dizer. E isso está com ela informar algo e oferecer outra coisa. Mas normalmente as empresas já têm o conhecimento técnico de como fabricar isso, né, para resistir a uma determinada classe de pressão, e é bem fácil fazer teste. Então não acredito muito Perfeito. Obrigado. Beleza. Bom, então vamos lá para essa classe perda de carga distribuída. Então vocês vão ter essa perda de carga distribuída ao longo de um determinado comprimento de tubulação. Então, identificou que ela é diretamente proporcional ao comprimento da canalização. Vocês vão ver lá, ele está falando aí da equação universal, né? HF é igual a F vezes L sobre D vezes V ao quadrado sobre 2G. Isso vai ser a equação da perda de carga universal. O L está lá no numérico na parte de cima, então ele está identificando que é diretamente proporcional ao comprimento da canalização. É inversamente proporcional a uma potência do diâmetro. O diâmetro fica um denominador, né? Função de uma potência de velocidade média, então vai ter uma determinada, esse V ao quadrado sobre 2G da gente, e variável com a natureza das paredes do tubo, né? Então a gente vai ver que cada tubo vai ter rugosidade, e isso vai ajudar a calcular o F da equação universal, e esse F é o fator de rugosidade, né? Bom, vocês têm um equacionamento para calcular perda de carga distribuída. Não vou ficar me atendo muito nesses critérios, né? Porque a parte que importa para vocês, basicamente, vai ser um pouco essa aqui. Cadê? Nem essa. É porque aqui ela foi calculada em função dos CAIs, né? Então, depois eu falo com mais tempo com vocês como obter esses CAIs ali. Ele está dizendo que é mais em função da velocidade e daqueles parâmetros que a gente discutiu ali anteriormente. A ideia básica é que a perda de carga de vocês é representada por esse equacionamento aqui. Ó. É isso aqui que eu queria mostrar melhor, né? Bom, esse F é o fator de rugosidade, L é o comprimento da tubulação, D é o diâmetro, V a velocidade, que é em função do diâmetro, né? E 2G. Beleza. E esse F aqui que vai ser toda a questão da gente, como obter esse F, né? Então ele vai depender do tipo de material que a gente tem, vai depender daquele número de Reynolds de vocês. Então, o procedimento para calcular o F normalmente é obter a rugosidade da sua tubulação. Então, você vai ter uma rugosidade relativa lá em função do diâmetro, E sobre D. Isso relacionado com o número de Reynolds do diagrama de Moody, você relaciona os dois e você obtém esse fator de rugosidade bem simplesmente. Outra coisa é você obter esse F de forma interativa.
Depois eu acho que eu vou fazer um videozinho mostrando como vocês conseguem ele na calculadora, né? De forma interativa.